Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Nessa oportunidade falaremos sobre planificação de cone. Como vocês podem ver aí representado por essas duas figuras, uma aberta e uma outra representando a peça pronta. Aqui do lado esquerdo nós temos a planificação e as suas medidas, as suas cotas. E do lado direito nós temos algumas fórmulas para encontrar essas medidas. Para isso precisamos de pelo menos algumas medidas básicas, como a base da figura pronta aqui representada pelo o D maiúsculo e a base superior representada pelo D minúsculo. E aí o H que é a altura. Tendo essas medidas, nós podemos encontrar por meio dessas fórmulas aí todas as outras medidas, todas as outras cotas que eles nos deram aqui. O nosso objetivo aqui é mostrar, em primeiro lugar, essas fórmulas para vocês, mas simplificar isso. De que forma? Mostrar como você pode fazer um cone de maneira 10 vezes mais fácil do que usar cada fórmula dessa. Coisa que você vai ter que andar com um manual na mão para lembrar fórmula por fórmula para poder executar um trabalho como esse. Torna-se extremamente difícil e extremamente desgastante. Um erro, você perde a peça. Mas eu vou mostrar a vocês, nesse primeiro exemplo do cone, como executar cada fórmula. Depois farei um cone de maneira 10 vezes mais fácil. Aqui nós temos nas fórmulas a letra B, que é igual a, para encontrá-la você tem que ter D maiúsculo menos D minúsculo dividido por 2, ou seja, base menos a parte inferior menos a parte superior da peça. Você encontra o B. Embaixo nós temos aqui o G. Para encontrar esse G, como é que eu faço? Raiz quadrada de altura dividido por 2 menos B ao quadrado que eu já encontrei. Portanto, a fórmula do lado eu não preciso usar, porque está ali a mesma representação para eu encontrar o B. Então não preciso. O R, por sua vez, nós temos aqui, para eu encontrar esse R, eu faço G, que eu já sei quem é, vezes, abre parênteses, D maiúsculo dividido por 2, fecha parênteses, divido tudo pelo resultado de B. E assim por diante. Vamos ver na prática como é que fica isso? Então vamos lá, pessoal, para a parte prática da planificação do cone, segundo o Manual Técnico de Manutenção Industrial. Aqui nós temos a figura do cone, ou da redução concêntrica, e nós temos algumas medidas básicas que tem que ter para nós desenvolvermos todas as fórmulas. O diâmetro maior, o diâmetro menor e a altura. 150, 100, 150. Uma medida que eu determinei para facilitar a nossa vida. Para encontrarmos o B, que é 25, já calculado aqui, como é que nós fazemos? 150, o D, menos o D menor, diâmetro maior, diâmetro menor, dividido por 2, 25. Simplesmente você vai fazer 150 menos 100 igual, dividido por 2, 25. Ok. Para encontrar o G, como eu faço? Ele me dá a fórmula raiz quadrada de altura ao quadrado mais a letra B ao quadrado que nós acabamos de encontrar. Então, para eu colocar na minha calculadora, eu tenho que fazer da seguinte forma. Raiz quadrada, abre parênteses, 150 ao quadrado, mais 25 ao quadrado, fecha parênteses, igual a 152, que é a minha medida de G. Para encontrarmos o R, ele me diz que eu tenho que fazer da seguinte maneira. 152, que é G, vezes, abre parênteses, 150, que nesse caso aqui
da letra R para a gente encontrar, que está na fórmula de vocês, é o diâmetro maior dividido por 2, fecha parênteses, dividido por 25. Eu achei 456. Como ficaria? 152 vezes, abre parênteses, 150 dividido por 2, fecha parênteses, dividido tudo por 25. 456, que é a minha medida, que é a minha letra R, o tamanho total da abertura do compasso. Alfa, o ângulo que eu achei aqui, que foi 159,2. Como eu achei isso aqui? Uma fórmula vai dando o resultado para a outra. Diâmetro maior, abre parênteses, diâmetro maior menos diâmetro menor, fecha parênteses, vezes 180 dividido por 152. Abre parênteses, diâmetro maior 150 menos diâmetro menor 100, fecha parênteses, vezes 180 dividido por 152. Quanto dá? 59,2, que é a abertura do ângulo. 59,2. Essas fórmulas estão aí. Mas observe se eu vou fazer uma fórmula dessa para poder executar um traçado tão simples como esse. Para encontrar P, uma ponta a outra do final da planificação, ele diz que eu tenho que fazer 2 vezes o R, que é 456, vezes seno de alfa, que é 59,2, dividido por 2. Como ficaria? 2 vezes R, 456, vezes seno de 59,2, dividido por 2. Quanto dá? 391. É o meu P, 391. Ok? S, a mesma medida de baixo, agora a parte inferior. Diz que é 260. Isso tudo depois de eu saber apenas essas 3 medidas. Ele me diz que S eu tenho que fazer o seguinte: P, quem é P? 391 vezes R minúsculo. Quem é R minúsculo? 404. Por que 404? Porque eu sei que o tamanho total é 456, eu já achei o G, que é 152, 456 menos 152, 304. Então eu sei que R minúsculo tem o valor de 304. Como ficaria? P, 391 vezes 304 dividido por quanto? Por R. Quem é o meu R? 456. Quanto dá? 260. Vamos colocar o ponto 6, que já passou de 5, então é ponto 6. Então o meu S, 260,6. Pronto. Meu F, essa medida aqui, da base dele, do eixo da base, a o corte final. Eu achei que é 339. Como substituir essa fórmula? Ele faz da seguinte maneira: R maiúsculo, que eu já sei quem é, 456, vezes quanto? Abre parênteses, 1 menos cosseno de alfa. Quem é alfa aqui? 59,2 dividido por 2, fecha parênteses, vai me dar 339. Para F. Para F minúsculo, a mesma medida, agora na base menor. Como nós vamos fazer? R menor, minúsculo, 304, vezes, abre parênteses, 1 menos cosseno
de quem? De 59,2 dividido por 2, fecha parênteses, igual a 226. Ok? Com essas medidas aqui, você já pode riscar aí num gabarito e fechar a sua redução concêntrica para soldar. Mas vamos ver de outra maneira. Bom, vamos para a parte simplificada da planificação do cone ou da redução concêntrica. Segundo módulo, nós temos essa fórmula para a gente poder fazer a planificação do cone. Essa planificação aqui. E eu falei a vocês que nós precisamos de pelo menos essas 3 medidas: diâmetro menor, diâmetro maior e altura. Como nós vamos fazer da forma simplificada, que vocês também sabem, acredito. Então nós temos aqui, eu separei aqui para vocês o diâmetro maior, o diâmetro menor e a altura. Diâmetro maior 80, altura 60 e diâmetro menor 40. Parecido com esse aqui. Como nós vamos fazer um traçado direto? Já que nós traçamos diâmetro maior, menor e a linha de centro, agora basta você vir ligar um ponto ao outro. É o que nos basta. Temos esse ponto aqui. Se você quiser fazer uma referência melhor, você vem com esse ponto aqui. Não precisa riscar, né? Para não ficar muita informação no desenho. Faz esse ponto. Nós temos esse ponto aqui. O que significa isso? A abertura do compasso. Para esse ponto, para esse ponto. Você vai pegar o seu compasso, ponta seca, nesse ponto, aferir aqui, e fazer, pode fazer um arco. Cortando de uma ponta a outra. Agora você vai pegar a ponta da caneta para esse ponto. Ajustar aqui a abertura do seu compasso. Ok. E agora, como vamos proceder? Próximo passo é você calcular o diâmetro maior. Você terá 80, que é o diâmetro maior. Se lembre que numa peça como essa, você quer sempre o diâmetro interno. Sempre o diâmetro interno. Por quê? Toda tubulação, a parede da tubulação, ela vai crescer para fora. Então você quer sempre o diâmetro interno. 80 vezes π dividido por 12 partes. Nós teríamos aqui igual a 21 milímetros. O que é isso? Você tem 21 milímetros Isso aqui para nós será a abertura do compasso. Pronto, deu 21. A abertura aqui está travada em 21 milímetros. O que é que vamos fazer? Sendo aqui o centro, vamos pegar
Dividimos por quantas partes? 12. 6, 6. O centro está aqui, ó. Então, nós vamos vir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repetir as outras 6 medidas aqui, para um lado e para o outro. Temos 12 no total, numa divisão. E agora você vai vir aqui, desse ponto central para esse último. Repete-se do outro lado. Qual é a minha área de corte? Toda essa área aqui. Tudo isso aqui. Depois que eu cortar essa peça e fechá-la, ela vai se tornar a minha redução concêntrica. Fazendo o corte aqui. Vamos dizer que aqui fosse a chapa, né? Pecinha aí agora depois de soldada. Nós temos a altura dele 60, o diâmetro 40, o diâmetro maior 80. Ok? Vamos para a nossa próxima aula.